E vamos assistir o vídeo e curta e comenta. 3 jovens cristãos de cidadania americana começaram a entender em Deus que o Senhor os chamava para algo mais intenso, mais intencional, mais ligado ao trabalho missional. E eles começaram a orar juntos. Um desses jovens era de descendência árabe, dominava bem o idioma, e eles começaram a dizer assim: Senhor, o que a gente pode fazer, além do que nós já estamos envolvidos? O que o Senhor tem para nós, além daquilo que o Senhor já está nos impulsionando para fazer? E eles começaram a orar coletivamente, e algumas impressões e oportunidades chegaram até eles. E uma dessas oportunidades era uma viagem missionária de curto prazo para um país do Oriente Médio de extrema perseguição. Então era uma equipe muito pequena, uma equipe muito discreta, uma equipe que era o perfil daquele lugar. E esses 3 irmãos se juntaram a essa equipe. E eles chegaram naquele país, foram recebidos por um grupo de irmãos de uma maneira muito discreta também, e foram conduzidos a um motel. Ali eles se reuniram novamente e disseram: Senhor, nós sentimos que já estamos no lugar que nós deveríamos estar, nesse avanço que a gente pediu para o Senhor nos esticar. O que a gente faz agora? Quais são os próximos passos? Eles continuaram a orar e tiveram uma impressão que eles deveriam locar um carro e conseguir o maior número de bíblias na língua materna daquele povo onde eles estavam. E no final do dia, ao cair do dia, eles deveriam seguir para a saída da cidade, que dava para um lugar deserto. E assim eles o fizeram. O número de bíblias, de exemplares que eles conseguiram foi muito pequeno, mas mesmo assim eles depositaram aquelas bíblias no porta-malas do carro e eles seguiram já quando o sol estava se pondo para a saída daquela cidadezinha onde eles estavam. Chegaram ali, desceram do carro e começaram a esperar alguma coisa. De longe, eles enxergaram um nativo que vinha caminhando em direção a eles. Então aquele nativo se aproxima deles e o saúda na língua árabe. E aquele rapaz, dentre os irmãos que sabia, dominava o idioma, respondeu na língua. Então aquele nativo, sem nenhum outro tipo de diálogo, perguntou para os meninos assim: vocês trouxeram o livro? E aí eles pensaram: o que a gente responde? Como que esse homem sabe que nós estamos com o livro no porta-malas? Se a gente falar que trouxe o livro e ele for alguém espionando, a gente prejudica os irmãos locais. Mas se a gente disser que não trouxemos o livro, nós comprometemos a verdade. Então eles estão naquele impasse, e aquele que falava o árabe disse: nós trouxemos o livro. E o nativo falou: eu posso ver? Ele deu a volta, abriu o porta-malas, pegou um exemplar do nosso livro e entregou para aquele homem. E aquele homem começa a folhear o livro na língua materna. Volta-se para os nossos irmãos e diz: eu tive um sonho. E no meu sonho, um homem se apresentava a mim e dizia: eu sou Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu quero me apresentar para você, para que você conheça quem eu sou e qual é a minha vontade. Os meninos ficaram empolgados, porque é uma história boa, né, gente? Eu queria estar no meio desse roteiro aí. E aí os meninos levaram aquele impacto, aquele susto. Então aquele nosso irmão falava o árabe e disse: mas tá, e o que o livro tem a ver com isso? Ele falou: não, no sonho eu perguntei para Jesus: como que eu vou saber quem você é e qual é a sua vontade? Obviamente Jesus está presente no Alcorão, mas ele é um profeta como outro qualquer. Ele não é o Filho de Deus, ele não é o Salvador, ele não é o Senhor. Então o homem no sonho pergunta para Jesus: como eu vou saber quem você é e qual é a sua vontade? Ele falou: eu vou te mandar um livro, e quando esse livro estiver na sua mão, você vai lê-lo de capa a capa. Enquanto você estiver lendo, você vai descobrir quem eu sou e qual é a minha vontade para você. E os rapazes estão empolgados com aquilo. E aí eles disseram: como é que você sabia onde pegar o livro? E o homem respondeu: eu perguntei no sonho: onde eu vou encontrar o livro? E Jesus respondeu: a partir de hoje, você deve ir para a saída da sua cidade ao pôr do sol. O livro vai ser entregue ali. E aqueles rapazes estavam tão cheios de alegria de Deus tê-los incluído nesse roteiro. Então aquele irmão que dominava o árabe disse: quanto tempo faz que você tem vindo aqui, atrás do livro? Então aquele nativo respondeu: desde que Jesus apareceu para mim e me disse isso, eu tenho vindo aqui nos últimos 20 anos. Irmãos, quando esse parceiro de Portas Abertas do Oriente Médio trouxe para nós essa história, eu fui medida em vários aspectos da minha espiritualidade, como esse termômetro que a igreja sofredora tem sido para nós nesses últimos anos. Mas algo que foi muito pontual, e todas as vezes que eu reparto essa história, que nós ouvimos há muitos anos atrás, a sensação que eu tenho é uma pergunta para o meu homem interior: qual é o valor do livro para mim? Qual é o meu nível de compromisso, de afeto e de obediência ao livro de Deus? Nessa noite nós vamos ser expostos mais uma vez ao livro. E nós vamos pedir que o Espírito Santo, que também é o Espírito da Palavra, não nos poupe,
que ele venha nos lesionar, que o nosso homem interior sofra um corte profundo e incurável por essa espada que tem dois lados de corte. E que nós saiamos daqui, dessa reunião solene, pelo menos reflexivos. E quando nós formos tomar parte da mesa em memória dele, nós tenhamos no nosso coração e nas nossas mentes a sensação de que Cristo foi inserido um pouco mais no nosso interior. Olá, amigos! Inscreva-se no canal para mais conselhos.